Pessoal, bom dia. Obrigado quem ficou aqui na hora do almoço para assistir a palestra. Eu acho que os dados que a gente vai mostrar hoje, eu acho que são relevantes para a maioria das pessoas que trabalham com e-commerce. Eles são os dados que a gente coletou numa pesquisa que a gente acabou de terminar no final do mês de julho, com pessoas do Brasil inteiro, para tentar entender um pouco do perfil do usuário da Black Friday no Brasil, quais são os fatores que influenciam a compra ou a não compra desse usuário na Black Friday e, principalmente, como que os usuários do Brasil estão percebendo a experiência deles, a satisfação deles em relação à qualidade do evento do ponto de vista do funcionamento. Então, só para passar rapidamente, essa pesquisa foi feita pela Exceda, que é a empresa que eu trabalho. A Exceda trabalha há 18 anos aqui no Brasil. A gente trabalha com otimização de desempenho e de segurança de sites, não só de e-commerce, mas de bancos em todos os setores, desde eventos grandes. Por exemplo, esse ano a gente foi responsável pela transmissão do streaming 4K da Copa do Mundo, mas também a gente tem mais de 500 startups como clientes nossos. A gente atua em toda a América Latina e nos Estados Unidos. Então, a gente tem cliente de vários segmentos e de vários tamanhos. Para essa pesquisa, a gente fez a pesquisa com Opinião, que é um instituto de pesquisa, e a gente tomou essa decisão porque o instituto de pesquisa garantiu para a gente metodologia, que é importante nesse tipo de estudo, mas, principalmente, eles conseguiram garantir que a gente tivesse abrangência nacional de todas as faixas de idade e de faixas de renda. E isso é legal porque, assim, a gente, pegando as informações que a gente tem disponíveis no mercado, a gente vê que muitas vezes as pesquisas são feitas em São Paulo, feitas para uma certa faixa de idade. Então, a gente queria justamente ver como que uma pesquisa de abrangência nacional, essa pesquisa ela tem uma margem de erro de até 4 pontos percentuais, então ela tem uma credibilidade, vamos dizer assim. E a gente queria ver um pouco de como essas informações elas se refletiam em diversos aspectos diferentes. Cara, a primeira coisa é que o conceito de Black Friday ele já está bem disseminado no Brasil, né? Assim, na nossa pesquisa, quase todas as pessoas conheciam o que era Black Friday. O evento hoje já é a maior data de tráfego de internet para o e-commerce no Brasil, que é uma coisa bem legal. E eu acredito que para boa parte dos sites também deve ser a data de maior faturamento, a data mais importante do ano, né? Então, é um conceito que está super disseminado no Brasil. A gente perguntou também se a pessoa compra na Black Friday. E a gente teve mais ou menos metade das pessoas que respondeu que sim. E aqui é um ponto importante. Nas pesquisas que eu tinha visto do ano passado, dos anos anteriores, algumas pesquisas esse indicador era um pouquinho maior, mais ou menos uns 60%. E uma coisa que a gente viu que justamente por fazer a pesquisa em diversas regiões, esse dado ele conseguiu refletir um pouco mais a realidade mesmo da população brasileira. Como exemplo, a gente comparou por faixa de renda, então a gente viu que pessoas da classe A e pessoas da classe B compram mais na Black Friday do que pessoas da classe C, então assim, 57% das pessoas da classe A já compraram na Black Friday. Olhando por faixa de idade, a faixa de idade que mais comprou na Black Friday, que mais compra na Black Friday é entre 25 e 34 anos, mas a participação dos outros grupos de idade também está cada vez crescendo mais. E olhando por região do país, de novo, na região sudeste o percentual de compradores é um pouco maior do que nas outras regiões, mas, por exemplo, no nordeste é praticamente igual, está dentro da margem de erro do percentual de compradores da região sudeste. Olhando só esses 3 números percentualmente falando, eu acho que dá uma falsa impressão que Black Friday é um evento para pessoa de classe AB, do Sudeste e jovem, né? Mas aí a gente pegou esses dados e colocou proporcional à população do Brasil. E aí acho que é um dado muito legal que, assim, o comprador da Black Friday no Brasil é majoritariamente de classe C, quase a metade já tem mais de 34 anos, e metade deles está fora da região sudeste. Então, acho que esses 3 dados são legais porque eles são um pouco contraintuitivos quando você olha os dados percentuais de cada grupo. O que isso pode influenciar numa estratégia de Black Friday? A gente sabe que, por exemplo, olhando do ponto de vista geográfico,
Nas regiões norte e nordeste do Brasil, principalmente, no interior em relação à capital, a qualidade da internet do Brasil é pior do que, por exemplo, aqui em São Paulo, na capital. Então, quando você coloca isso numa perspectiva de um evento que é provavelmente um evento que a internet está com muita gente usando em relação à média do horário normal, isso vai impactar na qualidade que esse usuário acessa o site num momento de pico de demanda. A gente viu a diferença de velocidade do Brasil em algumas regiões chega a ser até 2 vezes maior a velocidade média, por exemplo, aqui em São Paulo, capital, do que em outras regiões. Então, isso influencia muito na qualidade percebida pelo usuário no Brasil. O dado nacional é que a gente ainda é o número 77 do ranking de internet do mundo, em velocidade. Então, assim, a gente está bem mal quando a gente vai olhar a infraestrutura que é usada na internet no Brasil. Aí a gente tentou entender por que as pessoas ainda não compraram na Black Friday. Então, a gente perguntou, Catá, você nunca comprou, mas por quê? E essa é uma pergunta aberta, então, assim, a gente, olhando o questionário depois, quando você faz uma pergunta, às vezes você acaba ouvindo algumas verdades, né? Muita gente falou que não comprou porque não tinha dinheiro, uma coisa meio óbvia, e uma outra resposta que eu gostei é que, assim, a pessoa procurou uma coisa, mas não tinha o que ela queria, então ela não comprou nada na Black Friday. Mas o dado interessante dessa pergunta foi que 38% falou que nunca comprou na Black Friday porque não confia. E aí a gente viu respostas que não confia de pessoas que não confiam no evento, mas também de pessoas que não confiam em compra na internet. E aí, a gente, explorando isso um pouco, a gente viu, ainda hoje, em 2018, reflexo, por exemplo, da repercussão negativa que o evento teve há 4 anos atrás. As pessoas ainda citam os problemas que tiveram em relação à mudança de preço, em relação ao funcionamento de muito tempo atrás. Então, isso é importante para a gente perceber como que uma percepção negativa ela é duradoura na percepção das pessoas de qualidade. Mas uma outra coisa que foi muito significativa nas respostas foi que muita gente citou que não compra na internet por não ter confiança na segurança do sistema. Então, assim, a gente hoje no Brasil ainda, infelizmente, o Brasil é o 2º país com maior número de ataque na internet do mundo. Esse número varia entre 2º ou 3º. A gente está sempre bem, assim, 2º, 3º, 2º, 4º. Uma outra coisa que impacta bastante na segurança. 1 a cada 3 computadores está infectado por algum tipo de malware. Isso pode não ser relacionado diretamente, por exemplo, com o roubo de dados, mas um computador infectado, com certeza, vai ter um problema de performance na hora de carregar um site, aquele monte de pop-up abrindo, com um monte de plugin que o usuário não instalou. E a percepção da pessoa para fazer uma compra nesse ambiente, ela fica prejudicada, claro, né? Um outro dado que a gente coletou foi foi numa pesquisa que a gente fez sobre o mercado financeiro, no final do ano passado. 1 a cada 5 pessoas já tiveram um problema na internet relacionado a dinheiro ou pagamento. Então, as pessoas falaram que tiveram dados roubados ou que tiveram um problema em relação ao pagamento dela na internet. Então, são números significativos e mostrar que quase 40% das pessoas não comprou porque não confia, eu acredito que seja muito relevante. Olhando do outro lado, o evento ele é muito relacionado com preço, né? É um evento de oferta. Então, a gente perguntou o principal fator das pessoas de comprarem na Black Friday, e aí o principal motivo, 2 a cada 3 pessoas falaram que o principal motivo era preço, mas, de novo, confiança no site foi o 2º item mais citado. E uma coisa muito legal sobre esse dado é que a gente perguntou para as pessoas de qual site elas compram na Black Friday. E quase 83% falaram que compra de sites que elas já compraram durante o ano e que confiam nesse site. Em comparação, a outra opção era, de qualquer site independente, eu compro direcionado pelo preço. Então, quando você compara, quando você faz essa comparação, eu acho que reforça mais uma vez o ponto de vista de que a experiência do usuário ela é criada durante o ano. E não vai ser um evento igual a Black Friday, somente nessa data,
que você vai conseguir mudar a opção de compra de uma pessoa só porque você sacrificou ainda mais a sua margem para vender um produto R$ 1 ou R$ 2 mais barato do que uma outra empresa. Então, esse ponto ele ficou muito significativo na pesquisa. Aí a gente tentou olhar um pouco mais a fundo que tipo de problema que as pessoas tiveram ao comprar, né? Porque as pessoas ficaram falando muito sobre a experiência do usuário, então a gente viu que mais da metade das pessoas tiveram um problema ao tentar fazer uma compra na Black Friday nos anos anteriores. Os problemas variaram, assim, o principal foi em relação à oferta e produto, e aqui nesse grupo a gente está colocando assim, desde pessoas que falaram que tentou comprar um produto e estava indisponível, que é uma característica, claro, de uma compra online, mas também de pessoas falando, por exemplo, de preço anunciado diferente do preço quando ela entrou no site. Então, esse grupo diz respeito a isso. Os próximos pontos foram todos relacionados ao funcionamento do site em si. Então, as pessoas falaram sobre lentidão, sobre indisponibilidade, sobre problema, por exemplo, no pagamento no carrinho de compra. E aí a gente pegou esses dados e começou a tentar entender como que isso impacta na percepção das pessoas em relação ao processo de compra. Então, assim, a gente começou a olhar pelo lado da satisfação das pessoas em relação ao funcionamento do site. A gente olhou 10 categorias, mas eu peguei as 5 principais categorias aqui, pessoal. Então, elas são: se o site estava disponível quando ela tentou entrar ou não, se o site era fácil de navegar, o processo de vendas era lógico e intuitivo, se o site era rápido, se era seguro ou se passava uma percepção de segurança no processo de compras, e sobre o atendimento durante e depois da compra. O percentual de aqui essa pergunta, para quem conhece, ela foi feita no estilo Net Promoter Score. Então, a gente perguntava para a pessoa dar uma nota de 1 a 10 para cada um desses itens. As pessoas que deram nota 9 e 10, a gente considera ela como satisfeita. As pessoas que deram nota de 6 para baixo, a gente considera como insatisfeitos. Acho que os principais itens foram que a percepção não tão alta de satisfação, por exemplo, com atendimento e com performance, também se refletem nos usuários insatisfeitos. A gente teve, por exemplo, em relação ao desempenho, 30% das pessoas deram nota de 6 abaixo para o desempenho de um site durante a Black Friday em qualquer ano anterior. E aí um ponto interessante que a gente viu, de comportamento mesmo, a gente viu assim, algumas pessoas citaram que alguns sites, por exemplo, que você tem aquela fila de espera, passavam uma percepção mais positiva do que um site que você conseguia entrar, ficava tentando entrar, mas não conseguia navegar. Então, a percepção das pessoas, mesmo com uma fila de espera, ninguém gosta, mas dava uma sensação de clareza para a pessoa em relação à expectativa que ela tinha da compra, do que um site que começava a apresentar um problema durante a navegação da pessoa. Então, acho que pegando cada um desses itens aqui, a gente vê que o percentual de insatisfeitos é quase igual ao de pessoas que deram nota alta. Mas não é tão baixo, pessoal. Assim, a gente fez essa mesma pesquisa, o mesmo estilo de pesquisa, por exemplo, no setor financeiro no ano passado, e no setor financeiro a percepção das pessoas foi pior do que das pessoas em relação aos e-commerces. Então, assim, não é que isso é uma notícia ruim, eu acho que também é um pouco do grau de exigência que o nosso mercado foi adquirindo ao longo do tempo, né? A gente tentou também medir, isso é um dado muito legal, essa percepção positiva ou negativa de qualidade, ela influencia na quantidade, em quanto que a pessoa compra? Então, a gente comparou o ticket médio de quem estava satisfeito, em geral, com o item, com o ticket médio de quem estava insatisfeito com aquele item especificamente. E, consistentemente, as pessoas satisfeitas com, por exemplo, performance, com segurança, com atendimento, elas compraram mais do que as pessoas que estavam insatisfeitas. Eu sei que esse dado é intuitivo, né? Assim, é óbvio, se eu estou satisfeito com uma loja, eu vou comprar mais do que se eu tivesse insatisfeito ou se eu tiver algum problema. Mas eu acho que uma coisa legal disso é que a gente conseguiu medir um pouco o que cada coisa influenciou no carrinho de compra nos anos anteriores, né? Então, acho que esse é um dado legal. Para Black Friday, por exemplo, de desempenho, a gente viu que a diferença do carrinho de compra, ela era mais de R$100 de diferença entre os satisfeitos e os insatisfeitos, em média. Então, assim,
quando você olha isso numa perspectiva de um site, o número, talvez, em reais, ele impacte mais do que o número percentual. Uma outra coisa que a gente perguntou também foi assim, para o grupo dos insatisfeitos e para o grupo dos satisfeitos, qual é a sua expectativa para Black Friday desse ano? E aí a gente viu de novo o mesmo comportamento. Do grupo dos insatisfeitos, 12%, a legenda está um pouco cortada aqui, desculpa. Do grupo dos insatisfeitos, 12% falou que pretende comprar mais do que comprou no ano passado. 22% falou que deve comprar mais ou menos a mesma coisa e 41% falou que deve comprar menos do que comprou no ano passado. O em cinza é a galera que não sabe, não respondeu. Comparando com o grupo dos satisfeitos, dá para ver claramente, né? Assim, mais pessoas falando que devem comprar mais esse ano na Black Friday do que nos anos anteriores, menos pessoas falando que devem comprar menos do que nos anos anteriores. Então, acho que assim, a mensagem que a gente tentou avaliar junto a essa pesquisa é assim, cara, de uma maneira realista, o funcionamento de um site num momento tão importante, ele influencia no comportamento de compra? Então, os dados eu acho que mostram que sim. O quanto eles influenciam nesse momento de compra, principalmente num período de Black Friday. Então, acho que quando a gente começa a olhar isso, e a gente sabe, assim, eu estou falando aqui de um monte de coisa como se fosse fácil fazer performance, fazer segurança a todo momento, né? Eu acho que, olhando as empresas que estão tendo sucesso em relação à experiência do usuário, muito do que eu tenho visto, assim, são empresas que tratam o funcionamento, a experiência do usuário, vamos dizer assim, como parte da estratégia. A gente viu isso, por exemplo, com as fintechs. Acho que é fácil da gente, quando a gente tem esse exemplo, né? O grau de satisfação das pessoas, por exemplo, com os bancos digitais no Brasil é muito maior do que com os bancos tradicionais. E grande parte da diferença entre uma coisa e outra não é que você não tem um aplicativo de um banco em um banco tradicional, mas o banco digital, os bancos digitais, como Nubank, Neon, Next, eles valorizaram muito a experiência do usuário, né? Eles partiram da internet para fazer toda a dinâmica de experiência do usuário. Então, isso refletiu também na qualidade dos usuários, por exemplo, também no setor financeiro. E eu acho que no setor de e-commerce, apesar da dinâmica ser diferente, a gente tem visto empresas que tratam experiência do usuário como processo e não como uma compra. Eu comprei, eu estou usando tal plataforma, não garante performance em todo momento. E uma coisa que a gente tem visto muito clara no perfil das empresas que estão tendo sucesso nisso, são empresas que usam os dados consistentemente, dados internos, por exemplo, de funcionamento do site, de disponibilidade do site, de fluxo dos usuários na navegação do site, como parte das medições deles e da estratégia de funcionamento de um site. Pessoal, essa pesquisa é a primeira vez que a gente apresenta. Os dados a gente vai divulgar primeiramente na página do LinkedIn da Exeda. Então, quem quiser seguir a gente vai mandar uma mensagem quando os dados estiverem disponíveis. A pesquisa, ela tem 45 perguntas. A gente tem esses dados, por exemplo, por tipo de site de e-commerce, então dividindo eletrônicos, cosméticos, de diversos setores. A gente tem esses dados também quebrados, por exemplo, o perfil de compra, o interesse de compra do usuário para esse ano. A gente fez várias outras perguntas que talvez assim, a gente não tinha tempo para apresentar aqui. Então, quem quiser pode mandar um e-mail, ou então quem quiser tiver alguma dúvida, quiser me perguntar por e-mail no Twitter, a gente vai divulgando esses dados, mas a gente, de verdade, assim, a gente criou esse conteúdo para compartilhar o máximo possível. Então, quem até tiver interesse que a gente faça algum tipo de análise específica que tenha no banco de dados, a gente vai divulgar as perguntas que a gente fez e a gente trabalha junto para poder ajudar também. Eu acho que era o objetivo da pesquisa. Era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado.